Boa noite a todos. Quero agradecer aí a participação de nossos convidados, né, e dos nossos amigos que estão aqui presentes hoje. Falar um pouco sobre Amicus, reduzidamente, né? Amicus Encontros de Cultura. É formada por um grupo de amigos, né, sendo que nós não temos CGC, e nos encontramos semanalmente para trocar ideias e promover o debate sem qualquer pauta prévia. Antes, esses encontros eram presenciais e agora, sob a forma virtual, óbvio, pelas razões que todos conhecem, né? E convidamos sempre palestrantes para expor suas ideias e experiências, né? E, sobretudo, que nós queremos é mostrar a resiliência frente à pandemia e nos manter, obviamente, que mesmo que de uma maneira afastada, né, nos mantemos sempre com uma convivência agradável e aproveitando esses ensejos para cada vez mais tomarmos conhecimento da realidade, tanto do Brasil quanto de outros países, né? Sobre a palestra, o seu título é Caminhos da Solidariedade, o caso da AVSOL, que é a Associação do Voluntariado e da Solidariedade. E a proposta é nós tratarmos da assistência a esses novos imigrantes, formados sobretudo por africanos e caribenhos. Espero que esteja correto em relação a isso, né? Vindos agora não mais de zonas rurais, como foi os seus antecessores, né? Mas de áreas urbanas, de meio urbano. E são todos eles de uma classe média. Muitos têm ensino médio, superior incompleto e até alguns mesmo com os cursos universitários completos, né? O maior motivo dessas migrações é econômica, pois querem fugir da falta de trabalho e de dinheiro em seus países de origem. Mas existem relatos de exploração, e agora com a pandemia, há pouco nós estamos conversando sobre isso, né? Existem restrições às atividades econômicas decorrentes dela, em especial ao trabalho informal, né? E muitos desses imigrantes passaram a sofrer de uma certa indigência, né? A razão pela qual achamos importante pautar esse assunto na noite de hoje. Bom, para fazer uma breve apresentação da AVSOL, eu vou convidar o nosso amigo Eduardo Fará para fazê-lo, já que ele é um voluntário da AVSOL. Então, Eduardo, por favor, quero fazer uma breve apresentação aí da associação. Inicialmente, eu queria dizer que eu tenho mais crédito que merecimento aí da AVSOL por estar me constituindo como voluntário. Voluntário é muito mais do que a gente faz. Mas eu me sinto muito, assim, um privilégio se dizer voluntário numa causa tão nobre quanto essa. E tem outras também, a PUC, né, como ex-aluno da PUC, a gente recebe lá informações sobre voluntariado. Daí foi ali que eu me inscrevi, participei das sessões lá na PUC, e aí escolhi com essa vertente. Existem outras, existem vários braços da solidariedade da PUC, né, da Fonte Católica do Rio Grande do Sul, e eu me senti muito acolhido lá com o pessoal, e eu gostaria de compartilhar alguns relatos importantes que solidificam essa experiência. O Pedro, algumas vezes, me viu lá, quando pude ir lá, e presenciar assim, um contato pessoal com esse tipo de pessoas que estão sendo expulsas do seu meio natural, cultural, né, e tentando vir ao Brasil e buscar oportunidades. E o que acontece? Eu entrevistei uma médica, entrevistei um contador, entrevistei um encanador, entrevistei pessoas com conhecimento técnico muito bom. Não cruzei por nenhum aviador ainda, mas provavelmente deve ter aviadores também migrando, né, da Venezuela, de outros lugares. É uma profissão mais difícil de ter esse tipo de... Acontece, mas isso tem muito de pilotos que imigram, mas daí com condição de trabalho mais adequada, eles conseguem a sua certificação do exterior. Mas eu queria compartilhar com vocês, os amigos, o sentimento que me aflorou no momento do contato com eles. O diálogo, tentar falar um francês que não funciona, porque crioulo que eles falam,
um espanhol que não funciona, mas olhar nos olhos das pessoas e ver um pouco de si próprio. Porque todos nós aqui, de uma certa maneira, tem uma origem de fora, né? E também nós somos acolhidos em tempos diferentes, né? Meu avô veio do Líbano, os outros vieram de Portugal e os outros vieram da Alemanha, lá da Turingia, que nem existe mais, mas também sofreram aqui perseguição, também sofreram aqui preconceitos, e eu me senti solidário no sentido de estar no momento com eles, a Avesol me dá essa oportunidade de ver na pele o que é ser um imigrante nessas condições. Agora não estou tendo mais, porque a pandemia nos limitou o acesso também, mas eu queria que a Daniela e o Pedro transmitissem para vocês a importância desse trabalho no momento que as migrações vão se agregar, a pandemia vai aumentar o número de imigrantes, né? Nós temos brasileiros sendo expatriados dos Estados Unidos, né? Batem lá e voltam, venezuelanos que estão chegando cada vez em maior número por causa das questões políticas lá, né? Não vou discutir se é democracia ou não, porque aqui não é um foco político, aqui é uma questão de as pessoas estão saindo porque estão descontentes com alguma coisa. Não me cabe a mim dizer se é bom, se é ruim, eu só estou dizendo que o nosso país é um país de oportunidades, ainda, acredito eu. E talvez o nosso pequeno grupo de amigos possa divulgar mais esse sentimento e espalhar para que eles possam ter mais pessoas que se solidarizem com essa proposta. Esse é o meu objetivo. Pessoas talvez com mais capacidade intelectual, financeira, de contato, e mais pessoas possam agregar essa corrente da solidariedade, que essa não foi ainda globalizada, né? Os mercados se globalizaram, mas a solidariedade ainda está longe disso. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, a Daniela e o Pedro, de aceitarem esse desafio. Então, bem-vindos. Ok, obrigado, Eduardo. Vou fazer, então, uma breve apresentação dos currículos da Daniela e do Pedro, né, que são os representantes da Avesol na noite de hoje. A Daniela é van der Straten Pimentel. Ela é psicóloga especializada em psicologia organizacional e também a parte de terapia de casal e da família, né? Tem formação na área sociocomunitária, tem várias experiências com projetos de responsabilidade social, sustentabilidade e também economia solidária, voluntariado e direitos humanos. Adquiridas na sua participação, obviamente, na Avesol, né? No trabalho com irmãos maristas e junto à PUC, aqui do estado do Rio Grande do Sul. É membro da coordenação executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E também um breve currículo aí do Pedro Gil Wayne, advogado do Centro de Referência em Direitos Humanos da Avesol, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Criminais pela PUC, aqui do Estado. Conselheiro estadual de Direitos Humanos, representando a Avesol. Então, um resumido currículo de ambos estão apresentados. Por favor, né, vou então passar a palavra a vocês para que possam expor essa experiência que vocês têm na Avesol. Daniela, por certo, serás a primeira, não? Isso. A gente combinou que eu faço uma apresentação inicial e depois o Pedro dá continuidade, então, focando na questão, né, do trabalho com o imigrante, dos direitos humanos. Então, agradecer muito, né, por esta noite, pelo convite, de a gente poder estar aqui trazendo um dos caminhos, né, como que a gente encontra o caminho para chegar até a solidariedade, para a gente poder fazer solidariedade junto com os outros, né, fortaleceu a rede. Falei já, né, para o senhor Flávio, também conversei com o doutor Paulo e com o próprio Eduardo, né, que eu já tenho maior intimidade, sobre o quanto esse grupo nos honra, né, e o quanto a gente se sente prestigiado em poder estar aqui. O Eduardo iniciou falando um pouco e me sensibilizou, né, eu acho que a fala dele é o maior resultado, assim, do nosso trabalho, né, que é justamente a gente fazer com que as pessoas em que a gente se conecta, elas sintam um pouco, né, a vivência, que a empatia ela seja uma questão de vivência,
né, e a solidariedade aconteça naquele encontro com o outro. Então, acho que esse é um cerne, assim, da atuação da Versol. A gente surgiu em 2002, né? Como é que surge a ONG? É uma associação sem fins lucrativos, né? A Associação do Voluntariado e da Solidariedade. Então, a gente já traz no nosso nome, né, o para que veio a instituição. Nós temos uma parceria com a Rede Marista. Então, a Versol, ela é idealizada pelos irmãos maristas, né? Irmãos e leigos maristas. É da Igreja Católica já, de sempre, né, da raiz da Igreja Católica, a realização de ações comunitárias, ações solidárias, ações voluntárias, enfim. Mas a Rede Marista, então, preocupada na forma como essas ações iam sendo realizadas, a província aqui do Rio Grande do Sul, então, pensou em ter uma instituição que pudesse fazer o voluntariado e a solidariedade de forma organizada, né, como se fosse um braço da rede, mas independente, que a gente não tivesse dentro da instituição marista, né, que fosse um parceiro que pudesse organizar, então, a solidariedade e as ações voluntárias. E assim, então, vem a Versol. Nós brincamos que nós somos primos distantes, né, porque a gente tem um CNPJ diferente, a nossa atuação ela é toda separada da rede marista, mas o nosso conselho, o diretor, por exemplo, ele é composto por irmãos. Então, a gente tem essa caminhada, né, lado a lado, né, em muitos momentos. Então, a Versol surge muito com esse viés, né, o programa de solidariedade, a gente desenvolve, então, a solidariedade desenvolvida pelo programa Comunidade Produtiva, que é onde a gente atua com a economia popular solidária. Para ter ideia, nós assessoramos em torno de 140 empreendimentos econômicos solidários. Que assessoria é esta e que empreendimentos são esses? A nossa assessoria, ela é focada diretamente aos grupos, nós apoiamos diretamente, vamos até a sede dos grupos, auxiliar com relações interpessoais, auxiliar na formação humana, auxiliar na parte de gestão, né, principalmente a gestão social, a gente tem que adaptar muito a linguagem para conseguir trabalhar, né, para levar algo que seja mais acessível, articulação desses grupos em rede, né? Então tem uma rede que é assessorada pela Versol, que é composta por todos estes grupos, né, que integram, é a Rede Ideia Cultivando Amanhã. Quem são esses grupos, né? Quem são os empreendimentos econômicos solidários? Galpões de reciclagem, são grupos de artesanato, confecção, alimentação, né, em sua maioria mulheres e quase todos moradores de regiões de periferia. Então, a gente tem uma atuação muito forte, assim, né, junto com a economia solidária, temos as representações nos espaços, como o Fórum Brasileiro, o Fórum Gaúcho, quando tínhamos o Conselho Estadual, que ele está inativo já há muito tempo, mas também compunhamos o Conselho Estadual. Então, a economia solidária, a gente encontra uma forma de gerar renda com respeito ao meio ambiente, em que o ser humano é o centro, né? O bem viver, em que a gente não tem a questão da exploração do trabalho, né? Em que todos consigam superar suas vulnerabilidades, tanto sociais quanto econômicas, enfim, somando forças, né? Então, este é um dos programas em que a Versol atua, o Comunidade Produtiva. Um outro programa, então, que é esse em que o Eduardo chegou até nós, que é o programa de voluntariado, né? A Versol, a gente funciona tipo uma central, né, de voluntários, que a gente recebe pessoas que querem ser voluntárias e nós temos organizações que são conveniadas conosco. Então, a gente entrevista essas pessoas e encaminha para as organizações, né, conforme o perfil, fazendo todo um levantamento de perfil, acompanhamento, né, uma particularidade, assim, do nosso voluntariado, que a gente trabalha numa linha do voluntariado pedagógico, né, o voluntariado educativo. Então, a gente não abre mão da entrevista olho no olho, né? Então, em vários momentos a gente já pensou em informatizar e fazer, enfim, a gente não, acho que o olho no olho ele ainda é importante, acaba sendo super importante para entender o que realmente a pessoa está buscando. A pessoa que vai ser voluntária, ela vai com uma expectativa, ela se coloca, né? Ela coloca o que ele tem de mais precioso, que é o seu tempo, o seu talento, né, os seus dons, a serviço de uma causa, a serviço de uma outra pessoa. Então, a entrevista,
ela é muito minuciosa, muito cuidadosa, e a instituição que recebe também tem todo um amparo, né, de ter uma gestão para esse voluntário, porque esse voluntário chegando numa organização, ele não pode ficar perdido, né, e muitas vezes as instituições não estão preparadas para isso. Então, a gente faz todo um trabalho junto com as organizações para que as organizações consigam ter uma pessoa de referência, consigam ter um projeto para engajar o voluntário, que realmente os perfis se enquadrem, e a gente faz esse acompanhamento também. Acho que para ter ideias, assim, em termos de números, a gente, em 2019, nós fechamos com em torno de 1.200 voluntários, né? Daí a nível de Brasil. Tivemos voluntários que encaminhamos para Roraima, né, para trabalhar com imigrantes. Tinha um projeto da Rede Marista lá, em que a Vessol era parceira, trabalhando só com imigrantes, em que era tocado, na sua maioria, por voluntários, né, e a Vessol, então, faz esse casamento, né, entre voluntários e projetos e organizações. E o outro programa, então, é o Centro de Referência em Direitos Humanos, né, que o Pedro trabalha. Antes de passar para o Pedro, eu queria só falar um pouquinho o que a gente precisou fazer do ano passado para cá. Né? O trabalho, ele mudou muito, né? A pandemia pegou a todos, mas a Vessol entendeu que, apesar de a gente precisar se isolar, a gente não poderia isolar a solidariedade. Né? A gente precisaria mais do que nunca ousar, de alguma forma, para potencializar a solidariedade, fazer com que as pessoas que no primeiro momento se sensibilizavam muito, mas que elas encontrassem um mínimo de organização para poder, e confiança, né, para poder depositar, enfim, a sua expectativa e a gente poder trabalhar juntos. Então, no ano passado a gente trabalhou com campanhas, né, trabalhamos com 2 campanhas que foram bem importantes, uma delas permanece, né, que foi a primeira campanha lançada, é a Só Solidariedade Não Pode Parar. No primeiro momento, ela surge porque a gente pensou, bom, nós temos grupos de mulheres que têm mão de obra, que são costureiras. Nós temos pessoas que vão precisar de máscaras e a gente não sabe até que ponto vai ter, porque no início da pandemia, o álcool gel custava R$50, algo, né, pequeno. A máscara, então, estava em falta, não tinha. E nós temos muitos parceiros, né, que acabam doando uniformes usados, acabam doando roupas, enfim, e isso serve de matéria-prima para outros produtos. Então, a gente pensou, bom, então a gente tem os insumos, a gente tem uma potencialidade de captar mais insumos, né? A gente tem as mulheres que se colocaram para ser voluntárias. Então, por que não a gente não tentar produzir máscaras para distribuir gratuitamente? A gente tinha uma meta de 10 mil máscaras e acabamos batendo, né? Elas chegaram até 15 mil no ano passado, produção artesanal. As mulheres dos grupos aprenderam a fazer máscaras com a campanha, né? Porque e hoje as máscaras estão sustentando as casas, as famílias, né? Porque é algo que foi uma tecnologia social, né? Foi disseminando, foram aprendendo e aproveitando o tecido, enfim. E é bem importante isso. Então, no primeiro momento, a gente começou com as máscaras, logo em seguida já conseguimos arrecadar alimentos, conseguimos arrecadar materiais de higiene, de alimentação, recurso financeiro, começamos a arrecadar óleo de cozinha, e a gente tem um grupo de voluntários que faz sabão, e a gente distribui para os galpões de reciclagem, para as comunidades, né, o sabão ecológico. Então, isso foi algo que iniciou e perdura até hoje. Muitas pessoas auxiliam com doação financeira, e isso nos ajuda a comprar insumos quando precisa, isso nos ajuda, né, numa logística, em algo que a gente precisa fazer para que o trabalho não pare, né, que a solidariedade não pare. Uma outra campanha, então, do ano passado, dela foi bem pontual, foi Salve uma Causa. E a gente teve uma parceria com a Ana Amaral, Projetos Estratégicos, que a gente conseguiu doação em recurso financeiro para 30 organizações sociais. A gente conseguiu fazer um repasse financeiro de R$1.000 para cada organização, e também captamos alimentos e cestas básicas. Foi bem importante naquele momento, né? Foi distribuído, acho que em junho, julho, agosto, foi nesse período que estamos agora, mas do ano passado,
porque as organizações se encontravam no momento de portas fechadas, reduzindo equipe, demitindo funcionários, mas as pessoas continuavam ali e numa situação mais grave, porque o risco sanitário, né, o risco de saúde da doença, mas sem comida em casa, muito sem trabalho, o índice de desemprego aumenta, né, então, e sem escola para as crianças, que é onde a maioria das crianças comiam, né, então a gente conseguiu mobilizar nesse sentido. Enfim, a gente continua trabalhando, então, na verdade, o trabalho na pandemia, ele modificou, ele aumentou, né, no sentido de que a gente tem uma preocupação maior, porque o nosso público agora precisa mais ainda, né, do nosso trabalho, da nossa organização, e que a gente esteja à frente, né, e muitas vezes a gente se expondo e quando não podia, estava em isolamento, mas indo buscar materiais, insumos, deixa em quarentena e passa álcool, e entrega para os grupos e customiza, enfim. Hospitais foram parceiros nossos, a gente distribuiu máscaras, jalecos para hospitais também de forma gratuita, né, para o São Lucas, para o Presidente Vargas, teve um hospital em Viamão também que a gente atendeu. Então, são ações que a gente vai costurando, né, a gente vai articulando, vai tecendo. Vou deixar o Pedro falar, senão eu falo demais. Tá bem, Daniela. Antes, Pedro, eu só quero informar que as pessoas que queiram, na realidade, contribuir com o nosso debate, enfim, se inscrevam-se através ou do chat, que nós estamos acompanhando, ou através do Levanta a Mão, que é um recurso que o próprio Google dispõe na barra inferior. Ok? Pedro, por favor. Sim, então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui perante uma plateia tão qualificada, falando, né, expondo o nosso trabalho aqui na AVESOL. Eu falo aqui do Centro de Referência em Direitos Humanos, né, então é um dos programas da AVESOL, desde 2014, né, foi naquela época, uma visão e um projeto do governo federal de criar centros de referência em direitos humanos em todo o Brasil, né, e a AVESOL foi contemplada lá em 2014 com uma emenda, com recurso para fazer um centro de referência aqui em Porto Alegre. A Defensoria Pública do Estado também fez um centro de referência em direitos humanos, e aquele foi um pontapé inicial, né? Então, a partir dali, foram outros recursos que começaram a se mobilizar, como a Daniela muito bem falou, a parceria com a Rede Marista tem permitido com que a gente mantenha aqui o centro de referência, né, esse trabalho, desde 2014, mas através da parceria mais forte com a Rede Marista desde 2017, e a equipe, né, eu sou advogado, então eu sou o Pedro, né, e tenho mestrado em Ciências Criminais, mas milito, né, e estou aqui atuando dentro da área dos direitos humanos como um todo, né, o direito criminal, a ciência penal é minha área de estudo, minha paixão, assim, mas a gente acaba sendo, por força de ofício, também por um dever, né, de auxiliar quem mais precisa, acaba atuando em todas as áreas. E aqui no Centro de Referência, então, eu sou advogado, nós temos uma assistente social também na equipe, e o nosso trabalho vai desde a formação em direitos humanos, através de uma visão de educação popular. Então, a gente faz muitas oficinas com jovens, crianças, educadores também, professores, formando para essa visão do que são os direitos humanos, né, para contrapor essa visão que hoje, infelizmente, a gente tem uma parcela da sociedade que diz que direitos humanos é só para aquelas pessoas que são os cidadãos de direito, né? Então, o cidadão que se vê como aquela expressão, né, que quem conhece um pouco da história sabe que vem aí de uma visão racista, que era lá daquelas primeiras revistas lá da Ku Klux Klan, né, falava que é o cidadão de bem, né? Então, vem essa visão deturpada que os direitos humanos seriam só para essas pessoas. A gente tenta desconstruir isso, né, esse senso comum aí que a mídia muitas vezes impõe e fala desses programas aí, que hoje, agora, 6h30, quem for botar aí nos canais populares vai estar vendo lá esses programas que é o pinga-sangue, né, a gente fala. Então, a gente vem para contrapor isso justamente em quem mais precisa, que são aquelas pessoas que estão nas periferias, que estão nas comunidades, que veem seus direitos sendo violados diuturnamente, né? Toda hora eles veem agentes do Estado, muitas vezes policiais, que entram sem mandado judicial, que fazem abordagens muito truculentas, né? Entre outras questões das violações de direitos humanos, né? Então, nosso trabalho aqui
passa por isso, né, pela essa tomada de consciência do cidadão como um todo, dos seus direitos de cidadania, né, a gente promove a cidadania. Então a gente atende casos de violação de direitos, faz essa articulação política com os órgãos competentes, né, Ministério Público, Defensoria Pública, que podem atuar na prevenção e na promoção desses direitos, né, ou na reparação, né, depois que eles são violados. Nós atuamos nos conselhos de direitos, né, então, pela VESOL, a gente tem um mandato no Conselho Estadual de Direitos Humanos, também estamos em outros fóruns aí na política de assistência e de direitos humanos, como o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente também, a CORAS, que é a Comissão Regional de Assistência Social, né, o município aí são várias CORAS regionalizadas, que são vinculadas ao CEMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, tudo isso a gente está inserido nesses espaços de debate, né, das políticas públicas de direitos humanos, né, para que elas sejam garantidas e para que o Estado, né, que é quem faz e que promove, que deve implementar essas políticas públicas, seja fiscalizado, né. Hoje a gente está vendo aí uma pandemia que sem precedentes para as pessoas que estão vivas hoje, né, hoje quem está vivendo no planeta Terra nunca jamais presenciou um momento de pandemia, de saúde, de emergência de saúde pública, né, como está se vivendo hoje, e cada vez mais a gente vê a importância dessas políticas públicas, né. E o nosso atendimento aqui também, nessa questão da prevenção, da promoção dos direitos humanos, está também muito, pelo menos desde 2018, né, mas também em 2016 a gente teve um curso aqui de português para imigrantes, voltados para esse público dos migrantes, né, então a gente atende aqui, a gente está no bairro Floresta, nosso espaço de atendimento aqui, perto da Farrapos, é um local onde circulam muitos imigrantes, né, são várias pensões em que esses imigrantes, eles acabam residindo, né, por uma falta de uma política pública de habitação, mas que também eles buscam, né, o trabalho no centro da cidade, e aqui acaba sendo uma rota de passagem, por exemplo, para os imigrantes que acabam residindo nas periferias, né, a gente tem grandes comunidades no Rubem Berta, Mário Quintana, que eles residem, né, muitos acabam indo para lá porque um vai lá, já conhece um amigo que tem uma casa, e acabam sendo aquele processo de chamamento, né, um chama o outro para vir para cá para explorar novas oportunidades, né, sabem que a migração, como foi falado, né, ela tem várias causas, né, então a causa econômica é uma das principais, mas os processos de guerra, né, que a gente vê no mundo, né, agora, infelizmente, a gente está vendo um processo aí, de novo, né, o eterno conflito Israel com os palestinos, né, então a gente vê a questão das guerras, os sírios também, né, um processo aí de uma guerra civil de muitos anos, já de quase 10 anos, se eu não me engano, né, já está em processo lá na Síria, acabam migrando, né, por vários motivos. E falando aqui do Brasil, né, então a Constituição Federal de 88, ela vai trazer no artigo 5º, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante, né, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país todos os direitos fundamentais, né. Então isso também é algo que a gente vê aqui no atendimento, e pessoas que talvez não têm esse contato com migrantes, com a pauta migratória, principalmente do direito migratório, né, às vezes tem aquele desconhecimento, né, mas o migrante, ele pode acessar o auxílio emergencial, pode acessar um Bolsa Família, né, então a gente parte do artigo 5º, né, eles têm todos os direitos garantidos, inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, né, isso, e os direitos sociais também, né, o artigo 6º vai dizer todos os direitos sociais que são garantidos a esses imigrantes por serem residentes no país, né, então ele está residindo no país, tem um CPF, consegue se regularizar, consegue busca, por exemplo, dar início a um processo de refúgio, né? Entra lá para que seja reconhecido a condição dele de refugiado. Ele ganha um protocolo, a partir desse protocolo ele pode fazer carteira de trabalho, pode fazer o cartão do SUAS, né, para acessar os benefícios da assistência social, o cartão do SUS, propriamente, né, da saúde, então todos os direitos, né, ele só não vai ter o direito político. É uma pauta, né, a gente está aí nos fóruns, eu esqueci de falar, a gente está também nos fóruns de representação e debate das políticas públicas relacionadas à migração, né, nós temos aqui bem forte o Fórum Permanente de Mobilidade Humana, no Rio Grande do Sul, nós temos os COMIRATs, que são comitês municipais e também estaduais, né, são dois fóruns nos dois âmbitos, né, municipal e estadual,
que têm o mesmo nome, que fazem esse atendimento e essa discussão das políticas públicas relacionadas aos migrantes, tanto aos migrantes quanto também às vítimas de tráfico, né, as pessoas vítimas de tráfico de pessoas. Então, dentro dessas pautas, né, a gente vê que eles demandam, né, isso é uma pauta que aparece, né, volta e meia nesses fóruns, a questão dos direitos políticos. No momento não é reconhecido, né, esse seria um dos únicos, assim, que eu poderia citar agora, né, de cabeça, assim, né, que seria um dos únicos direitos que os migrantes eles não têm assegurado, é o direito político, né, eles não podem votar, não podem se candidatar, salvo se naturalizarem, né, no momento que eles se naturalizam brasileiros, eles podem demandar isso, mas sempre há uma pauta, assim, para que eles tenham esse direito garantido. Então, a gente partindo da Constituição, né, a gente vê que eles têm, né, os seus direitos igualados aos brasileiros. Bastou um estrangeiro estar residente no país que ele tem os seus direitos igualados. Isso, né, contrapõe o Estatuto do Estrangeiro, né, que a gente vai ler a legislação antiga de 1980, né, que é o antigo Estatuto do Estrangeiro, né, que foi revogado pela nova lei de imigração em 2017, via o estrangeiro como um alienígena, né? Então a própria lei o Estatuto do Estrangeiro, né, ele vai falar, né, que em tempo de paz qualquer estrangeiro poderá ficar no Brasil. Então ele já parte de uma exceção, né, vamos dizer assim, né, que é em tempo de paz. Então se já vê também, né, o estrangeiro, já dá esse nome, né, essa nomenclatura, como um alienígena, como alguém que não faz parte da nossa sociedade, que não tem esses direitos reconhecidos, né. Então a lei em 2017 passou, né, por incrível que pareça, né, a gente tem aí todo um processo em 2016 e até agora, né, de um discurso cada vez maior da xenofobia, de um retrocesso na questão dos direitos, né, mas a lei passou, né, então a lei passou no Congresso Nacional, e então é a Lei 13.445 de 2017, que instituiu a Lei de Imigração, e ela eu digo assim, ela é revolucionária, né, ela traz, primeiro, que ela abole essa visão do estrangeiro, na verdade, institui a noção do migrante, né, então, do imigrante, que é aquela pessoa, o nacional de outro país que vem para o Brasil, e ela traz outros conceitos, né, o emigrante, por exemplo, que é o brasileiro que sai, né, e vai para outros locais, e a lei traz os direitos do emigrante, né, e hoje aqui, o Brasil é um país que nós temos mais emigrantes do que imigrantes, ou seja, tem mais brasileiros morando fora do Brasil do que imigrantes, né, que vêm para o Brasil, né, então a gente é um país que mais exporta, né, cidadãos do que pessoas que vêm para o Brasil, né. Então, o Estatuto do Estrangeiro, o Estatuto do Migrante, né, a nova lei de imigração, ela vai trazer um conceito, né, que também eu vejo muito aqui quando eu atendo pro nosso atendimento aos migrantes, que é o princípio da não criminalização da migração, né, tá no artigo 3º, inciso 3º também, né. Então, isso é algo que é desconhecido, né, a não criminalização, a gente não pode deter migrantes, criminalizar pelo simples fato deles serem migrantes, deles estarem atravessando fronteiras, né, as fronteiras brasileiras, vindo aqui buscando novas oportunidades, mas principalmente fugindo, né, de situações de violação de direitos nos seus países. E eu falo que causa surpresa aos migrantes, né, quando eu falo isso para eles, porque eles vêm muito com essa ideia, né, e eu acho que nem com a ideia, na verdade, eles veem isso na própria pele, né, apesar da lei falar que eles não podem ser criminalizados. Mas as violações que eles sofrem, né, eles não conseguem entender que, não, aqui a gente é um país que tem essa legislação mais acolhedora, né. Então, para eles, é sempre essa questão da burocracia que é vista, né, a burocracia de como se regularizar aqui, e o portal da Polícia Federal, que é o meio que eles têm para se regularizar, é algo, assim, muito complicado até para nós brasileiros e para pessoas como eu sou advogado, né, e a gente vê a dificuldade que é lidar com essa legislação migratória, com as portarias da Polícia Federal, com o próprio site da Polícia Federal, formulários que são feitos, né, para que o migrante, em tese, sozinho preencha e requeira esse direito perante a Polícia Federal. Só que é extremamente, quase impossível, assim, eles não conseguem, sem um auxílio de nós, os serviços, né, da sociedade civil, ou outras pessoas que têm esse altruísmo, né, de ajudar eles,
não conseguem preencher, mesmo que os formulários sejam traduzidos, né, pode alterar ali a língua, né, botar espanhol, francês, crioulo, qualquer língua, ele pode botar o formulário, mas mesmo assim eles não conseguem, dada a especificidade dos dados que são pedidos, dada a quantidade de formulários e documentos que pedem, e fora isso, né, depois de fazer todos esses formulários, é preciso fazer um agendamento na Polícia Federal. E esse agendamento, a Polícia Federal, ele até diz um link ali para fazer o agendamento, mas nunca nunca consegue agendar isso pelo site. Então, o único modo que a gente consegue aqui pela Avesol e outros serviços é porque a gente tem esse fato mais direto com a Polícia Federal e a gente consegue, então, agendar para os nossos atendidos, né? Então, a gente vê que isso já é uma violação de direitos, né? Então, uma política pública de regularização migratória que as pessoas que estão lá na ponta, elas não conseguem acessar, só conseguem acessar por meio dessa intermediação da rede, né, da sociedade civil, da rede de proteção e promoção dos direitos humanos dos migrantes, né? Então, as violações, elas são inúmeras, né? As vulnerabilidades que a gente chama, né? Por mais que essa nova lei de imigração de 2017 tenha trazido toda esse rol, né, de princípios, né, da não criminalização, de facilitação do acesso também, né, para que eles possam se regularizar. Então, toda essa visão, né, de que os migrantes, eles têm que ser protegidos, né, um repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo também, né, então, o princípio da acolhida humanitária também, né, todos esses princípios a lei traz. Mas a gente vê, assim, também aqui nos serviços, né, nos atendimentos, que a xenofobia, e a violação desses direitos, né, ela acontece de vários modos, né, então desde essa dificuldade em se regularizar, e daí depois que eles conseguem vencer essa barreira burocrática de conseguir fazer um protocolo de refúgio, né, dar entrada nesse processo para pedir o refúgio, ou mesmo conseguir fazer a carteira o RNM, Registro Nacional Migratório, né, que é a carteira que vai dar para eles que é o documento deles, né, que é o número, como se fosse o RG nosso, né, o registro geral, para eles é o RNM. Com esse número, eles conseguem tirar uma carteira de trabalho. Mas muitos empregadores não aceitam que eles não empregam eles, né, só com RNM, por exemplo, com os refugiados. Não empregam eles só com protocolo de refúgio. Eles exigem que esses imigrantes tenham RNM. Só que isso é impossível, porque a pessoa, se ela entra com um processo de refúgio, por exemplo, isso vai variar conforme a nacionalidade, né? Então, se a pessoa ela é por exemplo, cubano, né? Os cubanos, eles não têm uma legislação, uma portaria, né, que preveja a residência temporária deles aqui no Brasil. Então, o único modo que eles têm de se regularizar aqui é pedindo o refúgio. No momento que eles pedem refúgio, eles ficam identificados por um número de protocolo. E os empregadores, eles não aceitam esse número de protocolo para empregar eles, né? Eles falam que o sistema deles aqui não tem essa entrada para protocolo de refúgio. Então, e isso, na verdade, é possível de ser contornado, né? Porque essas pessoas, elas têm uma carteira de trabalho por meio desse protocolo de refúgio. Mas pela burocracia e pela falta de vontade desses empregadores de resolverem problemas burocráticos internos da própria empresa, esses migrantes acabam sendo não empregados, né? E acabam ficando à margem desses empregos formais, tendo que se submeter a empregos informais, né? Então, essas violações de direitos são muitas, assim, a gente vê diariamente isso aqui no serviço. A questão do idioma também, né? O idioma, a gente tem uma migração dos hispanofalantes, né, nos latino-americanos, principalmente venezuelanos, que aumentou muito a partir de 2016, 2017, vem crescendo, né, até 2019, 2020, até agora eu estava vendo os dados mais atualizados aqui da Polícia Federal, que 2020, com a pandemia, os dados formais, né, então as solicitações de refúgio e de residência caíram para níveis de 2010. Mas daí eu estava vendo assim, né, a gente vê na prática aqui também, né, não é que eles não estejam migrando, né, eu acho que a migração talvez tenha até aumentado, mas a questão é que a migração tem se tornado cada vez mais invisibilizada ou ilegal, né, então, ou seja, por conta das portarias
de restrição à entrada de estrangeiros, de imigrantes no Brasil, por conta da questão sanitária, né? São as barreiras sanitárias que que têm sido feitas nas fronteiras. Esses imigrantes eles estão se sujeitando a entrar por rotas ilegais, né? Aquela velha questão, né? Acho que muita gente já foi para o Uruguai, viu, né? Que tem lá o postinho da Polícia Federal no Uruguai e tu vê do lado assim tem alguns caminhos por dentro das florestas, da mata, que são os caminhos clandestinos que os atravessadores lucram para fazer essas pessoas atravessarem, né? E no momento que essas pessoas entram no Brasil, a Polícia Federal tem portarias de que esses imigrantes que entram de maneira ilegal, eles não podem ser regulamentados, né? Então a gente está vendo aí, cada vez mais, um fenômeno aqui no Brasil, que existe em outros países muito, né? Principalmente na Europa, Austrália, Estados Unidos, que são os indocumentados. São pessoas que têm entrado no Brasil e estão ficando indocumentados porque a Polícia Federal não está aceitando fazer a regularização deles, porque eles não têm um carimbo no passaporte, porque eles não passaram naquele controle de fronteira formal. Então, esse é um fenômeno que a gente está vendo muito aqui agora, nesse nosso atendimento. A gente acabou de enviar, foi essa semana, sexta-feira, um ofício para a Defensoria Pública da União e para o Ministério Público Federal, para que entre com uma ação civil pública para resolver isso, porque isso já está chegando a um nível insustentável, assim, né? São muitos os imigrantes que estão nessa situação, e até a informação que eu tenho foi sexta-feira, no fim do dia ali, que a DPU entrou com essa ação civil pública, e até eu estava dando uma lida nessa ação civil pública, né, que a legislação da Polícia Federal, do governo federal, de uma maneira geral, nessa questão sanitária da fechamento das fronteiras, ela é muito peculiar, assim, né, porque o que está acontecendo agora, né? Todas as fronteiras do Brasil com os países latino-americanos que fazem fronteira estão fechadas. O único país, fronteiras terrestres, né, na verdade é isso, né, então quem tem dinheiro para pegar um avião e fazer uma imigração internacional, que é caríssima, né, que não é a realidade dos imigrantes latino-americanos ou caribenhos, né, haitianos, pode entrar no Brasil, né, a imigração então, um turista europeu ou estadunidense rico, né, vamos botar assim nesses termos, né, que ele tem livre trânsito, ele vai fazer lá o PCR e vai entrar aqui no Brasil, sem nenhum problema. Agora, a migração dos venezuelanos, dos bolivianos, entre outros, está completamente vedada porque eles vêm pela fronteira terrestre. E isso não tem nenhuma justificativa em termos sanitários, né? Porque o Covid, né? Um avião, ele pega Covid facilmente, né? Não é porque a pessoa entrou de terrestre o avião que não veio trazendo Covid. Então não se sustenta. E a outra questão que chamou muita atenção é que a única fronteira terrestre que não está fechada é a com o Paraguai, né? Então, o Paraguai não tem Covid. O resto tudo tem Covid, né? Então não faz nenhum sentido. E a Defensoria Pública está justamente questionando isso nessa ação civil pública, né? Então, seria mais ou menos isso, né, o que eu traria aqui, né? Eu já sei que a gente tem até às 7 horas, não queria falar muito mais, deixar mais para perguntas, né? Então, de uma maneira geral, isso que a gente vê, né, o aumento dessas violações de direitos humanos dos imigrantes, principalmente por essa questão da não regulamentação deles pela fechamento das fronteiras. Obrigado. Ok, Daniela e Pedro, foi muito importante, enfim, quero dizer que não só a importância do trabalho de vocês, mas se observa também a amplitude desse trabalho, né? São vários movimentos de solidariedade, vai do voluntariado, vai para a economia solidária, vai para direitos humanos, vai para dar suporte jurídico, e aí por aí vai, né? Muito importante. Antes de passar para o Eduardo, só queria saber uma coisa, assim, para conhecer melhor a Avesol. Quantas pessoas estão envolvidas, Daniela, nessas atividades todas da Avesol? E o trabalho dela está regionalizado? Eu pergunto isso porque, um tempo atrás, eu li uma matéria dizendo que os imigrantes se fixavam um pouco em Porto Alegre, porque a oferta de trabalho aqui era menor do que no interior. E as pessoas, então, migravam. Eu tenho exemplos de Caxias do Sul, Encantado, enfim,
várias cidades onde esses imigrantes foram acolhidos, né, porque tinha oferta de trabalho, né? E agora, inclusive, com a redução, vamos dizer assim, da atividade econômica, a expectativa dessa população é ir para o meio rural, onde está se escasseando a mão de obra. As pessoas, na verdade, os nativos, né, estão saindo daqui, indo para atividades urbanas, e está faltando mão de obra, então uma possibilidade seria fazer com que os nossos imigrantes ocupassem essa parcela de trabalho, né? E ao Pedro eu faria uma pergunta seguinte: existem tratados internacionais em relação a isso? O Brasil observa esses tratados internacionais, que eu creio que esse problema não seja problema nosso, mesmo citasse aí, né, várias guerras, enfim, e também a força da imigração por conta da pobreza e da falta de oportunidade de trabalho e renda em outros países, né, principalmente os africanos, né? Por favor, perguntas rápidas, assim, depois eu passo para o Eduardo. Acho que continua as perguntas ou a gente responde? Não, acho que pode responder essas e depois... Em relação à equipe da Vessol, nós estamos hoje em 10 pessoas, né? E aí temos mais os irmãos que fazem parte do conselho diretor, que também nos dão um suporte, né? Que aí temos 2 irmãos que estão mais próximos. Então, essa é a equipe, né? A estrutura básica, assim, da entidade. E muito do trabalho, ele é feito com voluntários, né? Então, inclusive, nosso contato inicial com os imigrantes foi através de um grupo de voluntários, né? O projeto Araguanei. Eles tinham todo um projeto, mas eles precisavam ter uma organização formal para poder realizar as ações, para poder representar, enfim. E a Vessol, então, entrou como parceira, né? E aí era um grupo de venezuelanos que já estava há mais tempo aqui no Brasil, que organizavam a acolhida de novos venezuelanos. E para isso faziam trocas culturais, encaminhavam para trabalho, encaminhavam para, enfim, via um currículo, né? Então foi essa uma das formas. Mas a equipe é isso. Sobre a questão do interior, me lembrei, assim, de situações de empresas do interior nos ligando, porque a gente teve um momento muito forte em que a gente recebia ofertas de trabalho, né? E aí a gente sondava as ofertas de trabalho para poder encaminhar e divulgar para os imigrantes. E tinha muitas empresas do interior que era isso, né? Que aceitavam contratar, mas em condições assim de não ter carteira assinada, né? Não ter horário de saída, ou horário de saída muito além das 40 horas semanais, né? Uma exploração mesmo. Até a questão assim de cuidar da minha mãe, morar lá e cuidar da minha mãe, não vai ganhar nada, mas também não vai pagar nada. Né? Então, até essas situações. Então, e aqui na capital, o que a gente acaba vendo? Que tem uma competição muito grande assim no mercado informal também, né? Que é onde a gente tem a característica, o haitiano, ele tem mais a característica do mercado informal, de trabalhar no comércio. Né? Agora, quem não tem essa característica e tem a questão laboral diferente, como trabalhar numa fábrica, né, tá num outro perfil de trabalho, aí acaba se interiorizando, né, buscando oportunidades em empresas, acaba buscando oportunidade em outros locais. Não sei se respondi. Não, está correto, sim, Daniel. Pedro, por favor. Questão dos tratados internacionais. Sim. Complementando também, né, a pergunta que a Daniela respondeu, né, a gente vê, tem muitas oportunidades de emprego aqui em Porto Alegre, mas muitos se fixam em Caxias, tem muito um polo da indústria, assim, né, então é algo que também traz essa demanda, assim, né, mas Porto Alegre é o que mais tem, é a maior população, né, porque é a capital, tem maior demanda. Em relação aos tratados internacionais, sim, o Brasil ele é signatário dos tratados internacionais, que prevê principalmente a questão da acolhida, né? O Brasil não pode... Isso é uma das questões, né, que a Polícia Federal, nesse decreto, ele passa por cima disso, né? Que é a questão principalmente do não reconhecimento do refúgio, né? Que fala que o migrante que entrou aqui no Brasil dessa maneira irregular, ele não poderia nem dar início ao processo de refúgio, e que ele seria deportado, né? Isso sem o devido processo legal
por meio da DPU, é acionada, né, faz essa, Defensoria Pública da União, faz esse processo de defesa dele dentro desse processo de deportação. Então, nessa ação civil pública, né, a Defensoria Pública traz como um dos principais argumentos, né, para que seja aceita essa ação civil pública, que, na verdade, pede para que o governo, para que a Polícia Federal aceite esses pedidos de refúgio de tramitação dos imigrantes, né? Então, seria a violação aos tratados internacionais que prevêem essa acolhida, né? Prevê que nenhum país ele pode expulsar um imigrante, né? Não pode não reconhecer, principalmente o caráter de refugiado, né? Sem esse processo legal. Então, não viola, né, os tratados internacionais de direitos humanos, tu não reconhecer uma pessoa, não reconhecer nem o pedido, né, nem reconhecer a pessoa, porque vai ter um processo, daqui a pouco, não juntou, não provou que é perseguido político, não provou que provém de um país com graves violações de direitos humanos. Bom, é outra questão, mas a questão da Polícia Federal viola os tratados internacionais, né? Seria nesse sentido. Tá bem, Pedro, ótimo. Obrigado, hein? Nós tínhamos 3 inscritos, a Daniela acabou agora cancelando a inscrição dela, mas, enfim, vamos pela ordem. Paulo Regis, por favor. O Eduardo também. A Daniela volta a se inscrever. Eu vou ceder. Eu abro mão da minha pergunta, se não der. Depois da Daniela, então, eu falo. Tá bom, Daniela, por favor. Obrigada, gente, Pedro e Daniela, pelo relato. Sim, eu acho sempre muito emocionante tratar disso e é inevitável. Eu sou descendente italiana, por exemplo. Eu não vou falar muito que a gente está em cima da hora. O que nós podemos fazer? O que a Vsol precisa? Eu me refiro de uma forma bem objetiva, tanto no voluntariado, no centro de referência, né, ou nas campanhas. O que é que vocês estão, de que maneira nós podemos ajudar? Bem rápido, então. Ajudando a divulgar a campanha, né, colaborando com a campanha. Só a Solidariedade não pode parar com a questão de captação de cestas básicas, alimentos ou recurso financeiro. A questão de doação de roupas, né? Os imigrantes acabam vindo agora no frio, acaba ficando pior, né? Porque às vezes chegam sem nada, num frio tremendo, né? Então é uma forma também de estar potencializando voluntários, né? Voluntários que pudessem estar os auxiliando a fazer orientação ou na área do jurídico, voluntários na área da psicologia, trabalhar com grupos, enfim. Resumidamente. Uhum. E onde que a gente entregaria, por exemplo, as doações? Almirante Barroso, 626, bairro Floresta. Tem o telefone que é o 3221 2318. Tá, e falar com quem? Pode falar com Daniela, com Pedro. Vocês dois, tá. Isso. Tá bem. Tá. Daniela, qual é o número que eu me esqueci? 626. Tá bem. Psicológico também, então vocês têm interesse, e quem queira trabalhar com grupos no sentido de gente das artes, por exemplo, vocês fazem oficinas nas áreas das artes? Sim, bem importante. Uhum. Mas já estão fazendo ou ainda essas ações estão... Na verdade, essas oficinas estão... com imigrantes, não, a gente vai iniciar um outro projeto daí com organizações de periferia de artes, né? A gente tá para iniciar daqui a 2 meses. Né? Tá. Mas já trabalhamos com morador de rua, com voluntários fazendo esculturas, a gente tem até hoje os polvos que foram feitos, enfim, né? E com imigrantes ainda não. Perfeito. Né? Não, eu queria ser bem objetiva na pergunta, já ajuda bastante a gente saber de que maneira pode ajudar, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Importante a pergunta, Daniela, que realmente nos permite... no intento de colaborar, né, com a Vsol. Eu gostaria de contribuir com um ponto que eu fiz umas perguntas aos imigrantes que eu contactei. Todos eles tinham a busca da felicidade. Eu queria salientar isso. Eu sei que existem questões burocráticas, em defesa, inclusive, né, Pedro? Infelizmente, a lei ela não é muito
É que nem comida de restaurante. Antigamente não podia doar comida de restaurante porque isso era processado. Então a gente tem que a visão de que quer ajudar e pode ajudar, mas também não quer ser responsabilizar por coisas. É como a companhia aérea. A companhia transporta você gratuitamente se é tripulante se tiver um exame médico válido. Porque se cair o avião, o seguro tem que pagar, senão não paga. Então, eu acho que é importante a sensibilidade que nós tenhamos nesse momento, porque já que o Brasil, infelizmente, tem muitos imigrantes, muito mesmo falaste, e só que os nossos imigrantes não são pessoas de bom nível intelectual, estão indo embora do país porque são melhores remunerados lá fora, mas, ao mesmo tempo, a gente substitui esses utilitaristas, nós temos essa pressão de filosofia, né, o rawlsiano, que eu me identifico mais, a questão de direitos humanos. Eu pergunto, por que a gente também não faz a contrapartida, aqueles que querem participar do nosso meio, que a gente não construa por meio deles essa felicidade, ou seja, eu vi em todas as pessoas, uma que não falava nem português, a senhora que eu fiquei emocionada, ela veio com o que tinha só no corpo, e é uma pessoa totalmente desprendida, e eu me senti incapaz de poder ajudar mais, tá entendendo? Porque também temos condições limitadas, mas eu acho que a comunidade toda, se olhar essas pessoas, a reinvenção do humano no trabalho, na capacitação, na mudança de percepção de mundo, a narrativa da imigração fica diferente, sabe? Talvez sejam essas políticas que possam ser. Então, esse grupo aqui tem acesso a políticos influentes, a pessoas com capacidade financeira para isso. Então, eu achei que, aproximando vocês, talvez a comunicação saia fluida aqui, e vocês tenham um pouso mais feliz com outras pessoas. Agradeço a nossa querida Daniela, que fez a pergunta aqui também, né? Salet, então, muito obrigado por essas perguntas inteligentíssimas suas. Tomamos conta, as Danis tomaram conta aqui. Também, Eduardo, eu acho que uma das razões desse encontro é exatamente isso, saber como se pode colaborar, né? Já que sobre a importância do trabalho, obviamente, não se tem nenhuma dúvida, né? Paulo Regis, por favor. Eu gostaria, Daniela, de entender melhor a parceria que a Avesol mantém com a Receita Federal, ou seja, os bens que são apreendidos, talvez em fronteira, como é que eles são utilizados? Ou seja, a destinação, como é que isso retorna para a Avesol? Quais são os bens utilizados nessa parceria? Por favor. Essa foi uma parceria que a gente manteve, um case nosso de sucesso por anos, né? E agora está parado. Porque as mercadorias apreendidas, né, quando elas já tinham passado por todos os processos e iam ser encaminhadas para destruição, o que acontecia? Elas eram encaminhadas para a Avesol, só que antes de ser encaminhadas para a Avesol, elas passavam por um processo dentro da própria Receita Federal, em que os grupos de artesãs e, né, da economia solidária, as mulheres, iam até lá descaracterizar. Por exemplo, uma camiseta que tinha marca, elas iam lá e cortavam a marca, isso dentro da Receita mesmo, né, garantindo toda uma seriedade no processo. O tênis, eles tiravam a marca, né, se tinha CD ali também se tirava o que dizia do que era, né. Então, descaracterizava os produtos ali dentro, e são produtos que, como matéria-prima, são excelentes, né? Então, eles vinham doados para a Avesol, e a Avesol doava para os grupos que faziam esse trabalho lá. Então, era muito importante, porque a gente tinha um aumento do ciclo de vida dos produtos, né? Não eram exonerados, não eram queimados, incinerados, né? Como já foram por muitos anos, e gerava renda para as famílias, porque aí uma camiseta se transformava numa roupa de bebê, se transformava numa almofada, né? Um tênis se transformava num porta-garrafa, os produtos eram totalmente descaracterizados, assim, e feitos novos produtos. Então, foi uma parceria muito boa, por anos a gente manteve, se não me engano, de 2012 até início de 2019. Em 2019 teve uma alteração dentro da Receita, que eles optaram por não manter, né, a parceria. Este ano a gente tentou retomar, e aí a gente teve uma abertura para retomar essa parceria, mas aí veio a bandeira preta e tivemos que recuar, né? Mas a gente está rezando para que seja retomada, assim, essa parceria. Ok, muito obrigado. Tá bem. Suzete, tu estava inscrita? Quer fazer uma pergunta, um questionamento? Eu estava inscrita, mas boa noite, em primeiro lugar. A Daniela praticamente
respondeu, ou melhor, fez as perguntas que eu gostaria de ter feito. Eu só queria ver se era possível colocar isso em algum lugar. Nós temos página no Face para colocar essas informações de aonde encaminhar, os contatos. Sim, nós temos. Mas depois a gente pode fazer também um contato, tanto com a Daniela quanto o Pedro, né, e pedir mais informações. Acredito até que o Caviasol deva ter um site, não? Sim. Onde essas informações podem ser obtidas. Certo. Obrigada. É o www.avesol.org.br. Isso. E temos o Facebook e o Instagram também. Tá ótimo. Vladimir, por favor. Desculpa, você não poderia colocar no chat aqui os endereços do Face e do Insta, por favor? Vou colocar aqui. Obrigada. Bem. Vladimir, por favor. Bom, teu questionamento. Primeiro, cumprimentar o Pedro e a Daniela, tá, pela abordagem muito interessante. A gente conhece alguma coisa, mas na profundidade que vocês atuam, certamente eu não conhecia. E dá para perceber, né, que a Daniela, quando iniciou a sua narração, comentou que atualmente trabalham com 140 grupos, né? O Pedro também falou das demandas que têm acontecido. Eu vejo que algumas coisas já estão encaminhadas, mas a minha dúvida ficou como vocês são demandados, né? Porque os imigrantes vão chegando, né? E passam pelos órgãos e tal, e como é que eles chegam até vocês? Vocês têm algum encaminhamento junto aos órgãos ou junto ao quê? Porque para eles chegarem até lá o endereço da Almirante Barroso, né? Eles, né, não é chegou da Venezuela, vai lá que está, ou já está sim. Então, eu gostaria de saber, né, como vocês são demandados. Sim. Posso responder? Pode, por favor. Bom, mas acho que muito vem da nossa atuação aqui, a Avesol, desde 2002, né, dentro da ciência social, da rede da ciência social, e nós aqui desde 2014, 2016, então os serviços da rede já nos conhecem, né, então esses fóruns que a gente participa são várias entidades de atendimento aos migrantes, então eles acabam nos conhecendo por meio, esse é um dos modos, né. Outro modo são as próprias famílias, assim, porque normalmente os migrantes que vêm para Porto Alegre, também essa é uma das características, assim, nossas. Em Porto Alegre, ela é uma cidade muito, né, agora está ficando um pouco mais de destino final, mas antes era muito de passagem. Os migrantes, principalmente que querem ir para a Argentina, Uruguai, eles passam por Porto Alegre. Então acabava muito sendo de passagem, mas agora como ficou mais tem se fixado mais aqui, um familiar que mora aqui já foi atendido por nós, então quando vem esses outros familiares, eles indicam a Avesol, né, então por já terem sido atendidos aqui. E também os serviços, né, a prefeitura agora está com um centro de referência de atendimento ao migrante, tem os CRAS e os CREAS, né, que é o centro de referência de assistência social, que por estarem nessa rede, né, dos direitos humanos, de uma maneira geral, vamos botar assim, eles já sabem que a Avesol atende imigrantes. Então, são inúmeros casos que vêm até nós, porque foram indicados pelo pessoal do CRAS, que não tinha muita familiaridade com a pauta migratória, e nos indicou aqui para vir na Avesol. A própria Polícia Federal, né, essa relação que a gente tem com a Polícia Federal é bem próxima, muitos vão lá na Polícia Federal, e a própria Polícia Federal imprime a gente tem um folder, mas também ele está disponível na internet, né? A Polícia Federal fez um xerox, e eles dão assim para esses imigrantes, vai lá na Avesol, que eles vão te ajudar a preencher esse formulário, né, que eu falei, para pedir a residência ou fazer o processo de refúgio. Então acaba sendo essa indicação da rede, né? E isso, só para completar, não era assim. No início, nós íamos atrás deles. Nós, lá em 2013, 2014, a gente fazia a busca ativa, né, com a ideia de que sabíamos da necessidade, mas a gente não era conhecido, não conhecia um trabalho, a equipe era nova, enfim.
Depois que esse grupo de venezuelanos veio através do projeto Araguanei, a gente começou a ter uma referência, né, entre os próprios imigrantes. Então, a gente eles acabam no QI, né? Acabam divulgando o trabalho entre eles. E, se me permite, eu queria contar uma história, né, para falar da importância que é a questão da doação, a questão de a gente poder ter condições de auxiliar nas coisas mais inusitadas, né, que é aquilo que às vezes a gente acha que não vai servir para nada, acaba servindo. Nós tivemos uma família que chegou, foi no ano retrasado, era um casal de jovens, uma mãe jovem, grávida de 9 meses já, e tinha mais uma filhinha pequena. Eles tinham chegado naquela semana no Brasil, e eles estavam acolhidos numa casa de uma pessoa e não tinham nada, né? E a criança já prestes a nascer. Naquela semana a gente recebeu uma doação de roupas para bebê, de banheira, cobertorzinho, enfim, de várias coisas assim para bebê, né? E estava ali guardado, né? E aí a gente disse, olha, a gente tem para doar, te interessa? Dela, me interessa, não tenho nada. E ela levou. No outro dia, ela mandou uma foto com o nenê, que o nenê nasceu. Né? E aí ela já pôde vestir a criança e já tinha condições de receber. Então, às vezes a gente acha que não está fazendo nada, que, eu estou só dando isso, né? Enfim, mas para quem precisa, às vezes o pequeno cobertorzinho de nenê, ele faz a diferença. Né? Então, e situações de pessoas, de homens, eu já atendi um homem uma vez que eu dizia para ele, olha, tem essa camisa que serve, ele, não, eu já peguei uma, mas tu pode pegar mais, não, uma para mim tá bom. Né? Então, são coisas que fazem a gente rever, né, os nossos valores, que faz a gente rever o trabalho que a gente faz e a importância de contar com uma rede que nos dá esse suporte para fazer isso. Excelente, muito bem. Alguém mais quer fazer algum questionamento, uma pergunta? Eu só tenho um detalhe. Esse casal era de onde, de imigrantes? Venezuelano. Ok, obrigada. Também. Ok, então vamos finalizar. Sérgio Rode está escrito, Sérgio Rode. Desculpe, Sérgio Rode. Por nada, boa noite a todos. Rapidamente, eu gostaria de indagar, ou ao Pedro ou à Daniela, em que medida, se é que há, o envolvimento ou a participação de imigrantes residentes no país já de algum tempo, no sentido de auxiliar na recepção e na ambientação de compatriotas seus junto à AVESOL. Digo isso porque esses tempos eu vi na imprensa, acho que venezuelanos trabalhando no sentido, junto com outros entes, de auxiliar compatriotas seus na questão de moradia. Eu pergunto, há participação de imigrantes residentes no Brasil já de mais tempo, no sentido de auxiliar na recepção de compatriotas seus, junto à AVESOL, não? Sim, eu acho que o exemplo do projeto Araguanei, né, que a gente fez aqui uma parceria com esses imigrantes venezuelanos, traz essa ideia, né, de ajudar o núcleo formado aqui, né, ele era capitaneado por um imigrante venezuelano que é professor de química na URGS, o Gustavo Chacon, né, entre outros, que já estavam há mais tempo, acho que ele veio em 2014, 2015. Então, o Araguanei tem justamente essa ideia de recepcionar quem vem. Então, as comunidades deles, assim, são muito fortes. Nós temos a Associação dos Senegaleses, é muito forte, até no sentido de, a gente, por exemplo, aqui, pouquíssima, acho que eu conto nos dedos, acho que foi uns 3 ou 4 senegaleses que eu tive que ajudar, que atender para fazer documentação, etc. Porque eles têm essa ideia da associação deles, eles são muito unidos. Então, todos os senegaleses que vêm para cá, eles mesmos, entre eles, essa comunidade se apoia e resolve, né, as demandas que eles têm. Dos haitianos também temos associações, e a questão da moradia, né, é uma cooperativa habitacional que eles fundaram agora, justamente para tentar vencer essa demanda da habitação, que é fundamental, né? Eles ficam sempre na dependência de aluguéis ou de morar de favor, sempre na iminência de ser despejado, né? Quando perde o emprego, não tem mais renda. Então, essa cooperativa que eles fundaram aí para cooperativa habitacional, né, específica com essa finalidade habitacional, é muito, muito importante, né?
é difícil, né? A gente sabe que cooperativa habitacional não é fácil, né? Tem que ter, ou tu consegue com alguma ajuda do governo para abater um pouco do valor, né? Consegue um terreno mais em conta, mas eles estão bem unidos, né? E estão tentando botar esse projeto de pé, né? Fazer essas casas, etc. Mas eles são bem unidos, essa rede, assim, sempre funciona. Acho que duas coisas, assim, que uma delas a ver com o que o senhor Sérgio traz. Nós, no ano passado, tivemos uma aproximação, né, para conseguir executar um projeto com recurso, enfim, era da Acnur, né, tinha todo o envolvimento, no fim o projeto não andou para frente. Mas no projeto a gente queria justamente juntar a expertise da Avesol da economia solidária, né, gerando capacitação e oportunidade laboral para os imigrantes, e a questão do voluntariado, o apadrinhamento de voluntários, fortalecer isso. Nós tem os projetos que o Aragonês, esses que o Pedro falou, que são meio específicos, mas a nossa ideia era a gente poder fortalecer e ampliar para a sociedade como um todo, né, para as pessoas que querem apadrinhar um imigrante que chega, né, que consiga, olha, eu vou te mostrar, aqui fica a prefeitura, aqui tu busca tal coisa, aqui, né, tu possa dar um norte, assim, né, um dia fazer um almoço, um dia fazer, enfim, essa questão da cultura, da nossa cultura também, né, então, mas enfim, não foi possível naquele momento, quem sabe futuramente a gente consiga. Ok, muito obrigado e minhas homenagens a vocês e ao trabalho de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Ok. Mais alguma questão? Alguém ainda deseja aí fazer uso da palavra? Escrever, se não, podemos encerrar, né? Primeiro, agradecer, né, a Daniela e o Pedro aí, o fato de se disporem a conversar um pouco conosco, né? Foi muito importante. Creio que isso nos toca, né? Porque todos nós sabemos das dificuldades que os imigrantes têm, né? Me lembrei até agora, tu falaste, Daniel, da Acnur, né? Tenho contribuído com a Acnur, principalmente com as crianças da Síria, né? Mas, enfim, tu vê, eu desconhecia o trabalho da Avesol aqui tão perto, né? Mas, enfim, são oportunidades que se tem para colaborar e ajudar. Ok. Paulo Regis, por favor, faça os encerramentos da casa aqui. Presidente Presser, muito obrigado. Eu quero reiterar vossas palavras, né? Realmente o trabalho da Avesol, representado hoje aqui pela Daniela e pelo nosso advogado, né, Pedro Gil, trabalho excelente, trabalho com grande eficiência e certamente precisa do nosso apoio. Eu acho que o canal agora está aberto. Vamos envidar esforços aqui para ajudá-los também. Queremos registrar e agradecer a participação na noite de hoje do Eurico Rodrigues, que está nos acompanhando do Rio de Janeiro, da Daniela Salete, da Altair Margarida de Conto, da Suzete Costa, do Rubem Schultz, da Heloísa Rosa da Silva, Maria Elisa Santos Rosa e da Carmen Níquel. Agradecemos a todos. Informamos que no dia 31 de maio, no final desse mês, o tema será sobre o licenciamento ambiental, que está em projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. A nossa preocupação é em relação à flexibilização do licenciamento ambiental. Nós vamos contar com o advogado Gustavo Trindade. Era isso, presidente Presser. Uma boa noite a todos, saúde, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Parabéns aos representantes da Avesol. Boa noite. Obrigada.